Pronto, Ferraz. Gostaria de convidá-lo para apresentar o professor Márcio, da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, Antônio. Bom, para mim é um prazer apresentar o Márcio. Queria primeiro agradecer a ele ter aceito o convite de dar esse seminário para a gente. Márcio, eu vou te apresentar. Se eu errar em algum momento, por favor, me corrija. O Márcio fez a graduação e o mestrado na UFPE. No mestrado, ele teve como orientador o professor Lúcio Ascioli, certo? Aí, depois, ele foi para os Estados Unidos, para o Colorado, Boulder, no Colorado, onde fez o doutorado com o professor Jun Ye, que é um dos papas da área de metrologia óptica, certo? E no mestrado, no doutorado e no pós-doc que ele fez, voltou, né, para o Brasil, depois de terminar o seu doutorado, e fez um pós-doc no grupo do Marcelo Martinelli e do Paulo Nucenzai, na USP. Ele desenvolveu uma série de trabalhos importantíssimos, né, principalmente nessa área de metrologia óptica e dinâmica de lasers, né. E aí, desde 2011, se eu não me engano, ele está como professor na UFPE, e está batalhando, né, vem batalhando para... Começou um laboratório lá do zero, como a gente estava conversando aqui antes, teve muita ajuda, né, teve muita ajuda para montar um laboratório, mas mesmo assim um esforço hercúleo, né, e o laboratório começa, no máximo, né, começa a dar os seus primeiros resultados. E, como eu sempre falo aqui, o laboratório de óptica é um ótimo lugar para você fazer experimento, né? Porque você tem um grau de controle do sistema físico que está lá trabalhando muito alto, né? Através de uma luz coerente, que é o laser, de sistemas atômicos, né? E aí você pode fazer, desde experimentos que testam fundamentos de teoria até aplicações, passando, né, por experimentos que estão associados a dinâmicas caóticas, que é o que o Márcio vai apresentar para hoje aqui para a gente, né? Bom, Márcio, obrigado pelo seminário, a palavra é sua. Eu agradeço, obrigado, Ferraz, pela introdução, agradeço a vocês pelo convite, acho muito bacana. Eu fui professor substituto na Rural de 2004 a 2005, no departamento de Física e Matemática, dei aula de Matemática, viu? E acho a Rural um lugar muito agradável e fico muito feliz que teve uma separação entre os departamentos e a física só tem crescido e crescido com bastante qualidade. Tem muita gente boa aí no departamento de física hoje em dia. Eu fico muito feliz e obrigado pelo convite. Então, agora eu vou colocar aqui a apresentação. Compartilhar, ocultar. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. E hoje eu quero falar sobre dinâmica não linear em um laser de modos travados de Itérbio, ok? Nessa apresentação, eu quero, antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu vou fazer um pequeno tutorial no início sobre lasers de Itérbio, lasers de fibra dopada com Itérbio, certo? Mostrar qual é o princípio de funcionamento e mostrar 3 trabalhos, vou falar sobre 3 trabalhos que foram feitos no laboratório, foram os primeiros resultados do laboratório, que envolvem uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, certo? Do Lucas e da Cecília, nessa ordem. A Cecília acabou de terminar o doutorado, e a maior parte dos resultados dessa apresentação foram da tese dela. Mas vamos lá. Então, dinâmica não linear em um laser de Itérbio. A primeira coisa que você deve se perguntar é o que é um laser de modos travados, certo? É um laser de modos travados de Itérbio, mas o que é um laser de modos travados? Primeiro, ele é um laser, mas qual é a diferença dele para um laser comum que a gente conhece? O laser mais comum, que a gente tem mais familiaridade, é o laser CW,
ou continuous wave, certo? E aí eu vou mencionar brevemente a diferença desse laser CW para o laser de modos travados. Um laser CW, continuous wave, de maneira muito simples, ou de uma maneira simplista, se a gente olhar o perfil do campo elétrico desse laser versus o tempo, a gente teria uma senoide ou cossenoide. Isso é uma maneira simples, tá certo? Ele é mais complicado que isso, mas para a gente entender, inicialmente, eu colocaria dessa forma. Isso é um laser CW. Quando a gente vai para um laser de modos travados, o que é que acontece? Você continua com essa onda senoidal ou cossenoidal, só que essa onda ela é limitada por pulsos, por envoltórias, certo? E aí você tem esses pulsos dessa forma. E repare o seguinte, se você sabe onde é que está o pico de uma onda num pulso, você também sabe onde esse pico estará no outro pulso. Então, você tem uma coisa que se chama coerência de fase entre esses pulsos, tá certo? Se você souber onde uma onda, essa onda que fica dentro, a gente chama de portadora. Se você souber onde a portadora está em um pulso, você, a princípio, sabe onde essa portadora estará em todos os pulsos. Isso caracteriza coerência de fase, ok? Então, essa é a diferença principal de um laser de modos travados para um laser CW. Então, como ele tem essa coerência de fase, um laser de modos travados, ele é muito usado para aplicações metrológicas. Eu não vou falar disso aqui hoje, mas é interessante que vocês fiquem com isso na cabeça. Então, o nosso laser que a gente construiu lá, que é o laser de Ytterbium, o que eu começo anunciando no título da apresentação, é esse aqui. Eu tenho esse diagrama simples, onde tem um laser de diodo, esse LD, e tem ele é um laser todo em fibra ótica, tá certo? Todo não, uma parte dele é em fibra ótica. Temos uma fibra de Ytterbium aqui, FDY, é o meio de ganho, essa fibra de Ytterbium. É basicamente uma fibra dopada com Ytterbium, tá certo? E ela é colocada com dois acopladores óticos aqui, A e A, e você tem placas de onda. Placa de onda ela serve para controlar a polarização da luz. Esse feixe vermelho aqui é luz em espaço livre, tá certo? E aqui você segue a seta, você tem a saída desse laser está aqui nesse output. Ele vem, segue aqui a seta, bate nas grades de difração, é refletido de volta e é colocado aqui, passa por um isolador óptico e volta para alimentar a cavidade e assim segue, certo? A saída está aqui, o bombeamento desse laser está aqui, feito por um laser de diodo. Aqui temos o controle de dispersão e aqui o controle de polarização. Esse laser ele foi feito, ele foi projetado e foi feito no departamento de física. Quais são as coisas principais que você deve se preocupar na hora de desenhar um laser desse? De projetar um laser desse? O quanto essa fibra, qual é a dopagem dessa fibra, o quanto ela absorve de energia, certo? E depois, essa fibra ela tem um comprimento, como você está lidando com lasers pulsados, um pulso, quando ele passa por um meio, ele pode sofrer um alargamento, ele sofre um alargamento temporal. E para que você tenha um regime de modos travados, você precisa que esse pulso continue, na média, mais ou menos constante, tá certo? Ele, na média, teria que ser constante. Então, como ele vai alargando, o par de grades aqui, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o par de grades, a distância entre esse par de grades, ela é colocada, ela é calculada de forma a encurtar temporalmente esse pulso. O que ele é alargado no vidro da fibra, digamos assim, só temos que compensar com a distância entre o par de grades, para
que, na média, esse pulso tem uma duração temporal constante, tá certo? Para que esse laser possa funcionar. Então, quando você presta atenção nesses dois aspectos, você consegue projetar e desenhar um laser desse sem maiores problemas, assim. Dá um certo trabalho para você botar ele para funcionar, mas dá para fazer, tá? Então, a potência, o bombeamento desse laser, ele acontece para 976 nanômetros, e a potência máxima desse laser de bombeio é de 740 miliwatts. A saída desse laser aqui chega a uns 100, 150 miliwatts de potência, certo? Com modos travados. Só uma coisa, se alguém quiser me interromper a qualquer momento, fique à vontade, não tem problema nenhum, certo? Então, qual é o mecanismo físico por trás do travamento de modos aqui? Para um laser de fibra, tem uma coisa que se chama rotação não linear da polarização. Veja, se a gente observar o perfil de intensidade de um laser, a gente tem um perfil gaussiano, tanto no espaço como no tempo também, certo? E o perfil gaussiano, essa linha azul aqui, você tem intensidades menores nas asas e uma intensidade maior no pico, certo? Normalmente, quando a gente estuda ótica, em Física 4, a gente está acostumado com um índice de refração linear, que é apenas um índice de refração igual a esse aqui, n igual a n0. Quando a gente estuda, ou tem a oportunidade de estudar ótica não linear, a gente observa que tem, quanto maior a intensidade de um feixe, você pode acessar a não linearidade de certos meios. E você consegue acessar a não linearidade, você tem um índice de refração não linear que depende, essa parte não linear depende aqui, ó, da intensidade. Se você tiver uma intensidade muito alta, como é a intensidade da parte central desse feixe, ela acessa essa não linearidade e isso aqui passa a dominar o índice de refração que o pico vê com relação às asas. Essa coisa desenhada aqui, anteriormente, essa cruz com essa elipse é relativa à polarização do feixe. O feixe dentro do laser ele tem uma polarização elíptica. E para você fazer com que o laser funcione, quando você muda o índice de refração, a polarização elíptica ela sofre um giro. É como se você tem uma coisa chamada birrefringência, você tem uma polarização, um índice de refração numa direção e outro na outra direção, na x e na y. Se você tem essa não linearidade, essa intensidade alta, você faz com que a relação entre o índice de refração em x e y mude, e quando isso muda, você tem um giro de polarização. Só que você só terá esse giro de polarização quando você tiver intensidades altas, tá certo? Então, com isso, você tem um giro de polarização, e esse giro de polarização é fundamental para que você tenha pulso saindo da cavidade, ok? Então, num próximo passo, para você ter certeza que você tem um laser de modos travados de família, digamos assim, você tem que caracterizar o laser. Quais são as características básicas de um laser de modos travados? Então, aqui eu coloco algumas coisas. A frequência de repetição. Se você tem um pulso circulando dentro da cavidade, ele leva um tempo para dar uma volta inteira dentro da cavidade. O inverso desse tempo dá uma frequência, e essa frequência a gente chama de frequência de repetição. Quanto menor a cavidade, maior será essa frequência. A frequência de repetição do nosso laser é essa aqui, à esquerda. Mais ou menos 130, 129 MHz, tá certo? Então, dá para medir isso aqui no analisador RF facilmente. É uma das coisas que você mede num laser de modos travados. A segunda coisa você faz uma autocorrelação. A autocorrelação é a medida que você faz
para saber qual é a duração temporal dos seus pulsos. No nosso caso, eu vou falar em autocorrelação mais tarde. Aqui eu só apresento a medida para mostrar que é um laser de módulos travados, tá certo? Então, a duração temporal do nosso pulso é, em média, 140 femtosegundos, tá? A terceira coisa é o espectro. O espectro de um laser de módulos travados ele é um pouquinho mais largo do que o espectro de um laser CW, porque o espectro do laser de módulos travados você tem mais componentes espectrais. Um laser CW, ele é quase um laser, uma luz monocromática. Quase, porque não existe fontes monocromáticas de fato, mas um laser CW ele se aproxima mais de uma fonte monocromática, como se tivesse uma frequência só, tá? Um laser de módulos travados, ele tem mais frequências. É numa faixa também, uma faixa pequena, mas ele tem mais frequências, ele tem mais componentes espectrais, tá certo? E uma coisa que eu vou falar aqui, volta e meia, nesse colóquio, é sobre trem de pulsos. Isso aqui é um trem de pulso. É basicamente um sinal que eu consigo ver no osciloscópio, certo? Um osciloscópio relativamente rápido. E aqui você tem um trem de pulsos com intensidade mais ou menos igual, tá certo? Isso é num funcionamento com módulos travados estável, tá? Isso aqui é um trem de pulsos comum e a gente volta e meia vai estar falando nisso aqui, ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Então, falar um pouquinho das minhas motivações para desenvolver esse trabalho, ok? Primeiro, ter um melhor entendimento das instabilidades nesse tipo de laser. Eu nunca tinha montado esse tipo de laser antes. Outra coisa que a gente observou, olhando o que já tinha sido publicado, é que uma certa falta de procedimentos experimentais sistemáticos na literatura. Ok? E aplicações que volta e meia o pessoal fala ou comenta, e algumas pessoas, de fato, põem para funcionar, aplicações em telecomunicações, como uma modulação mais rápida de pulsos, ou manipulação de pulsos, certo? Manipulação de sólitons dispersivos. E tem gente também, tem propostas de gerador aleatório de números, ou gerador de números aleatórios, né? Tem gente que também propõe isso, tem propostas, tem coisas feitas com laser CW e propostas com lasers de módulos travados. Isso aí para motivar. E nesse momento agora eu vou falar para vocês sobre os resultados e vou falar em ordem cronológica o que foi acontecendo no laboratório, tá certo? Então, do primeiro artigo do laboratório até o terceiro nesse experimento. O primeiro fala sobre caos determinístico, o segundo é regime não linear com pulso único, mas é curva de transmissão em regime não linear com pulso único, e o último fala sobre moléculas solitônicas, ok? Então, entrando no primeiro trabalho, que foi esse aí, foi caos determinístico num laser de módulos travados com itérbio. Saiu em 2018 esse trabalho. Foi um trabalho de mestrado do Lucas aqui, e o Guilherme também ajudou bastante. Primeira coisa que a gente deve se perguntar é o que é caos. Eu posso falar para vocês o seguinte, antes de entrar nesse trabalho, eu nunca achei na minha vida que eu fosse estudar nada com dinâmica não linear. Mas como a gente observou que o laser apresentava com uma certa frequência esse tipo de comportamento, é fácil acessar diferentes comportamentos não lineares com esse tipo de laser. Depois de uma olhada na literatura, a gente decidiu entrar nisso aí. Vamos lá. Então, uma coisa bem básica sobre caos. O que é caos, né? Tem aí
um engarrafamento, eu acho que é na Avenida Norte, no horário de pico aí. Mas o conceito popular de caos, se você olhar a definição no dicionário, é um estado de completa confusão ou desordem. Total falta de organização ou ordem. Esse é o conceito comum, certo? Para quem vai estudar dinâmica caótica, caos determinístico, o conceito de caos é um pouco diferente, certo? O conceito dinâmico. Se você tem um sistema caótico evoluindo no tempo, você olha o antes e o depois desse sistema, existe uma correlação entre o antes e o depois na evolução desse sistema temporal, tá certo? O que é diferente de um sistema aleatório. O sistema aleatório, se ele está evoluindo no tempo, você olha o sistema antes e olha o sistema depois, e esse antes e depois não tem correlação alguma. Então, o sistema caótico, apesar de ser não linear, ele tem correlação o antes e o depois. O sistema aleatório não tem correlação. É importante ter essas duas coisas claras aí. E para que um sistema dinâmico possa apresentar caos, ele precisa de alguns requisitos. O primeiro é ser extremamente sensível às condições iniciais. Dependendo da condição inicial, a resposta dinâmica desse sistema pode ser completamente diferente, certo? Ele precisa ter não linearidade, e a relação entre causa e efeito deixa de ser proporcional. Ela ainda existe, não pode deixar de existir, senão a física não faz sentido, mas ela deixa de ser proporcional. Num sistema linear, a relação entre causa e efeito ela é proporcional. Ok? Então, agora indo mais para os resultados do laser, aqui esse gráfico, o que é que ele mostra? Ele é um espectro de radiofrequência. Basicamente, eu tenho intensidade versus a frequência, e para um laser de módulos travados comuns, você só espera ver uma frequência de repetição, que é esse pico aqui central. Mas o que é que a gente fez a mais? A gente pegou um traço desse para cada corrente de bombeamento. O laser ele é bombeado por um laser de diodo, que, por sua vez, precisa de uma corrente para gerar luz, para bombear. Então, a gente fez uma varredura nessa corrente e pegou vários espectros e viu que, para uma determinada configuração interna desse laser, você consegue respostas desse tipo. Você começa com um laser de módulos travados absolutamente estável, depois você acessa período 2, tem aqui, 2 frequências, depois período 4, você vê 1, 2, 3, 4, depois você observa uma região caótica aqui no meio, e por último, nesse caso a gente conseguiu acessar período 3. Eu vou voltar a isso novamente, certo? À medida que você aumenta a corrente de bombeio ou a intensidade de bombeio, a intensidade luminosa de bombeio. Tá? Então, é possível, nesse tipo de sistema, dependendo da configuração interna das polarizações, você pode acessar esse tipo de dinâmica. Então, está aqui a cavidade novamente, é muito parecida com a que eu mostrei no começo, aqui eu só mostro como é que a aquisição de dados foi feita. A aquisição de dados foi automatizada, porque você tem que pegar muito dado para poder analisar depois. E basicamente mediu potência de saída, o sinal do osciloscópio, o trem de pulsos, né? O espectro RF, essas 3 coisas, para esse primeiro experimento. Tudo isso conectado ao computador, pegava os traços e trabalhava depois lá no computador. Então, tudo começa com um trem de pulsos estável, feito aquele que eu mostrei no começo, é exatamente a mesma figura. Só que o que é que acontece? À medida que ele vai passando de período 1 para período 2, o que é que significa período 1, período 2? Aqui eu tenho apenas uma intensidade.
significa que todos esses pulsos aqui, em média, eles têm a mesma intensidade. Quando ele vai para período 2, você passa a ter um trem de pulsos com 2 intensidades. No seguinte aspecto, esse aqui tem uma intensidade só. Tem uma coisa que é muito usada para caracterizar sistemas dinâmicos, que é esses mapas aqui de retorno. Como esse trem de pulsos aqui tem uma intensidade só, a gente só vê um ponto. A gente mapeia um ponto o pico de um pulso no anterior, o pico desse no anterior, o pico desse no anterior, e aí a gente obtém aqui, ó, máximo de N e máximo de N mais 1. E a gente, como ele tem, na média, uma intensidade só, a gente só tem um ponto. Isso aqui caracteriza um regime dinâmico estável. Quando a gente passa para período 2, o que eu quis dizer anteriormente é, você tem um trem de pulsos, mas agora você tem 2 intensidades bem definidas. Pulso sim, pulso não. Tá? Como você tem 2 intensidades bem definidas, no mapa de retorno, você tem esses 2 pontos aqui. 2 intensidades bem definidas. E à medida que você vai aumentando a potência de bombeio, a corrente de bombeio, você vai acessar outros regimes dinâmicos. Agora, uma outra bifurcação. A gente passou de 1 para 2, agora de 2 para 4. E aqui você observa 4 pontos. Certo? A partir desse ponto, quando a gente coloca mais potência, a gente acessa o período caótico. O regime caótico, tá certo? Aqui você tem caos determinístico. Determinístico por quê? Ele não é simplesmente aleatório. Ele está bem definido numa linha aqui, que eu vou mostrar depois, que bate com o mapa de Hostler. Tá ok? Mas veja aqui, ele está todo distribuído nessa linha aqui. E se você continuar bombeando mais, você consegue acessar um período 3, onde você tem 3 intensidades distintas, 3 pontos distintos aqui no mapa de retorno. Então, essa foi uma caracterização, uma das primeiras caracterizações nesse estilo que eu vi na literatura, certo? Porque não linearidade nesse tipo de sistema, ou regimes dinâmicos não lineares, já são conhecidos há um bom tempo. Mas esse tipo de caracterização mais uma caracterização de livro-texto foi a ideia desse artigo aqui. Tá? Então, como é que você caracteriza agora o caos determinístico, além dos trens de pulsos, que a gente viu lá atrás? Quando estuda dinâmica não linear, você tem vários tipos de mapas, certo? A gente achou na literatura um mapa de Hostler, que é dado por essa função, f de x igual a x exponencial de bx mais c, tá certo? E ele bate com essa distribuição aqui, e a gente consegue reproduzir esse gráfico aqui dentro, é uma reprodução a partir... a gente pegou os parâmetros experimentais, colocou na função e colocou para reproduzir aqui, certo? A gente consegue reproduzir. E uma outra coisa também bastante comum é você calcular o expoente de Lyapunov. Se esse expoente de Lyapunov para uma determinada distribuição ou função dá positivo, significa que você tem caos determinístico. Então, isso a gente conseguiu mostrar bem direitinho nesse trabalho. Tá? Vou mostrar agora diagramas de bifurcação. Isso foi uma coisa que a gente sentiu que faltava na literatura. Se vocês olharem aqui, é a amplitude máxima versus a corrente de bombeio aqui, e vocês conseguem ver o regime 1 aqui, modos travados simples estável, primeira bifurcação 2, 2 intensidades. Tem aqui a segunda bifurcação 3. Aqui você tem 4 intensidades, mas só estão vendo 3, porque eu vou mostrar essa figura em 3D. Ela está por trás aqui.
O 4 é a parte onde você acessa o caos. E o 5 é onde você acessa 3 intensidades com a mesma coisa que acontece aqui. Nesse 4, ela também tem 3 intensidades, 3 ramificações, mas não dá, vocês não conseguem ver porque é um mapa bidimensional. Quando eu mostrar o tridimensional, fica mais ou menos assim. E se essa figura está confusa, eu posso mostrar para vocês a figura, uma animação. É mais ou menos isso aqui, ó. É a figura 2D, e aí eu posso torná-la 3D aqui, ó. Então, ela apresenta, ó, aqui uma ramificação, 2 ramificações, 1, 2, 3, 4 ramificações, caos, e 1, 2, 3 ramificações, certo? Então, esse também é um dado experimental, o que foi muito legal lançar isso aí na literatura, eu não tinha visto até o momento. Fiquei muito contente com esse trabalhinho aí, quando saiu. Aqui de novo. Ok. Aí, bom, aquilo lá termina o primeiro trabalho. Agora eu vou falar do segundo trabalho do laboratório, que é sobre curva de transmissão não linear nesses lasers, certo? A dinâmica que a gente viu foi muito parecida com a do trabalho anterior, só que a gente olhou aspectos diferentes, mediu coisas diferentes no laser, tá? A gente não acessou caos nesse trabalho, a gente conseguiu acessar período 2 e período 4, ok? Então, como é que a gente fez esse experimento? Aqui tem o mesmo laser, só que a configuração das polarizações dentro do laser foram ligeiramente diferentes. Quando você tem essa configuração, o laser está envolto por essa linha pontilhada azul aqui. E o resto foi como a gente... os aparelhos de medição que a gente usou. Mas, basicamente, a gente observou a dinâmica fora do laser e observou a dinâmica dentro do laser. A gente pegou feixes de ordens 0, que eram refletidos pelas grades de difração, e aí a gente resolveu medir potência, medir o espectro RF, medir espectro óptico, assim como também medir os trens de pulsos dentro e fora da cavidade, certo? Então, a gente observou dinâmica estável, período 2 e período 4, dentro e fora da cavidade. Então, aí vamos lá. Como é que foram os resultados? O que a gente fala dentro da cavidade, eu vou normalmente chamar de intracavidade, e fora da cavidade eu vou chamar extracavidade, tá certo? Aqui estão os trens de pulsos, regime estável, esses dois aqui, dentro e fora da cavidade, regime de período com período 2, dentro e fora, e regime com período 4, dentro e fora da cavidade, certo? Aqui está período regular, 525 a 545 mA são as correntes de bombeio, tá certo? De bombeamento. Aqui para período 2 e para o período 4. Então, a gente observou dentro e fora da cavidade os trens de pulso e as dinâmicas. Quando a gente observa o espectro é idêntico, o espectro RF, dentro e fora, a gente só colocou o de fora da cavidade. Então, colocou aqui, de novo, você começa com a dinâmica regular aqui, período 1, depois período 2, depois período 4. Isso está bem marcadinho aqui no espectro RF, tá? Os mapas de bifurcação também conseguimos produzir dentro da cavidade e fora da cavidade. O sinal dentro da cavidade está mais borrado porque ele tem menos intensidade chegando no fotodetector. Mas o fora da cavidade vocês veem
diagrama de bifurcação bem marcado aqui, ó. Período 1, período 2 e período 4. Tá? Até aí, nenhuma novidade, certo? O que é que esse trabalho traz de novo para a literatura? Basicamente isso aqui. Quando a gente observou, à medida que a gente ia variando a corrente de bombeio, foi mapeando a intensidade dentro e fora da cavidade, a gente notou o seguinte: elas não têm um comportamento linear. Aí você se pergunta, tudo bem, ela não tem um comportamento linear porque o regime dinâmico não é linear. Se ele fosse linear, um regime dinâmico de modos travados do início ao fim do bombeamento aqui, ele seria linear. Ok. Não é. E as quebras aqui, você vê que tem quebras bem marcadas, elas acontecem quando você tem uma mudança de regime dinâmico de 1 para 2 e de 2 para 1. Aqui, no caso, a quebra maior está de 2 para 4, porque eu acho que eu falei besteira anteriormente. Os regimes dinâmicos é de 1 para 2 e de 2 para 4, certo? A primeira e a segunda bifurcação. Então, essa quebra aqui, você vê essa quebra bem marcada porque é a quebra dos pulsos com maiores intensidades. Tem uma quebra aqui também que não dá para ver nesse gráfico, porque você tem menos intensidade dos pulsos. Mas, enfim, quando você tem a intensidade, a potência dentro da cavidade e fora da cavidade, elas não são lineares, mas quando você soma as duas, você tem um caráter complementar, porque elas são divididas num polarizador dentro da cavidade. Então, o bombeamento prévio, que é esse bombeamento total, caracterizado por esse traço verde, é a soma dessas duas potências aqui. Tá? É uma coisa linear, aproximadamente linear. Ele tem uma ligeira diferença aqui, mas para todos os efeitos, isso aqui é linear. Ok? Então, observando isso, a gente viu que isso era uma coisa interessante, mas como é que a gente pode observar a marcação na potência, um sinal experimental distinto na potência que você passou de um regime dinâmico para o outro, certo? Isso aqui é o espectro. Você vê o espectro óptico, você vê diferenças também, mas você vê diferenças maiores para correntes de bombeio maiores também. Aqui você não observa tanto. E aí, é aí que entra uma coisa chamada curva de transmissão não linear. Então, está aqui o PBS, que é do inglês é Polarized Beam Splitter. Ele basicamente é um pedacinho de vidro onde você entra com o feixe e uma polarização é refletida e a outra polarização, que é ortogonal a essa primeira, é transmitida através desse componente óptico. Tá bom? As polarizações aqui são lineares. Uma sendo vertical e a outra sendo horizontal à mesa óptica. E aqui a P total é a polarização prévia desse feixe. Então, P intra, que a gente vai chamar aqui, é a potência transmitida que continua dentro da cavidade. P extra, cadê aqui? P extra é a potência refletida, do feixe refletido, que é fora da cavidade, tá? Então, o que é essa curva de transmissão? Como a gente define isso? A curva de transmissão é dada por esse T, onde você tem P intra dividido por P intra mais P extra, que é a potência total, essa verde aqui, tá bom? E, não coincidentemente, as cores disso aqui também são as cores desse gráfico aqui, tá bom? P intra, P extra e P total. Então, está aqui a curva de transmissão, e quando a gente faz o gráfico da curva de transmissão, dá isso aqui. E
aqui a gente colocou a curva de transmissão UT versus o P total. E o que é que isso revela? O que é que isso diz? O que é que isso acrescenta? Tá? Primeiro que você vê duas quebras aqui bem marcadas. A primeira aqui, e agora dá para ver, mesmo tendo uma intensidade baixa, mas você vê que aqui tem uma descontinuidade na suavidade da curva, e esse ponto aqui caracteriza a mudança de período 1 para período 2, certo? Aqui tem uma quebra de suavidade na curva do período 2 para o período 4, que é mais marcada. Isso é uma coisa que essa curva mostra bem. A outra coisa que essa curva mostra é uma coisa chamada feedback positivo e feedback negativo. Feedback positivo nada mais é que a transmissão do laser aumenta à medida que a sua potência total aumenta. Então, até aqui. Mas, a partir desse ponto, você tem uma coisa chamada feedback negativo. Aqui, apesar de você estar colocando mais potência total no laser, a sua transmissão diminui. Certo? Isso é o regime de feedback negativo. Até um ponto que o laser não funciona mais por aqui. Tá? Então, essa curva ela mostra duas coisas. Ela não só mostra com maior clareza os pontos em que os regimes dinâmicos mudam, como também mostra quando você tem feedback negativo e quando você tem feedback positivo, que são coisas importantes para um laser. Um laser de modos travados no regime estável normal, você quer que ele funcione no regime de feedback positivo, tá certo? Nunca no negativo. Então, para chamar uma atenção, para ver chamar a atenção maior sobre esses pontos onde a dinâmica do sistema muda, a gente fez a derivada dessa curva, o que é esperado, e aqui você vê a descontinuidade claramente aqui, certo? De 1 para 2 e de 2 para 3, que aqui vai de período 2 para período 4. Então, essa curva é uma forma alternativa para você monitorar bifurcações do seu sistema dinâmico, assim como saber se o seu laser está em feedback positivo ou feedback negativo. Tá ok? Essa foi a novidade desse trabalho. Até agora tudo bem, pessoal? Muita gente dormindo aí. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro e último trabalho, que é sobre moléculas solitônicas, certo? Esses pulsos que a gente tem visto nesse laser, você pode aproximar por solitons, ou o pessoal chama na literatura solitons dissipativos, porque eles têm um certo grau de alargamento, né? Mas, enfim, esse foi o trabalho. Nesse trabalho, a gente observou um regime de múltiplos pulsos, onde você tinha 2 solitons ligados, e observou para várias correntes de bombeio. A gente também fez um mapeamento, e a gente viu que existe uma quantização. Essa quantização já foi reportada na literatura, mas a gente observou a evolução dessa quantização completa, né? Eu vou mostrar aqui e falar de algumas coisas básicas aqui. Primeiro, assim, falando de dinâmica de múltiplos pulsos. Primeiro, a gente tem a dinâmica normal de modos travados. Você tem a frequência de repetição. Cada pulso desse basicamente dá uma volta na cavidade e sai da cavidade, uma volta na cavidade e sai da cavidade. Isso aqui é um laser de modos travados comum, normal, certo? Aí você olha na literatura e tem coisas como isso aqui. Você tem um pico no meio deles, você aumentou a frequência de pulso saindo da mesma cavidade. Isso é uma coisa que é chamado na literatura como modos travados harmônicos ou harmonic mode locking, certo?
ele está bem no meio aqui. Ele dá o dobro da frequência, tendo a mesma cavidade. E aí, uma outra coisa você tem múltiplos pulsos, mas eles estão irregularmente distribuídos. Isso aqui é um outro fenômeno que também acontece nesse tipo de laser. E, por último, o que a gente vai apresentar e falar aqui é esse fenômeno. Você tem múltiplos pulsos, mas esse pulso está bem próximo do pulso, digamos, o pulso principal, certo? Isso caracteriza um estado ligado, um par de pulsos ligados, que também é muito referido na literatura como uma molécula solitônica, certo? Seria um dímero solitônico, tá bom? E ele permanece assim ligado, enquanto o laser estiver ligado com a mesma configuração de polarização dentro da cavidade. Então, para você obter o que a física, os mecanismos físicos por trás desses múltiplos pulsos, você tem possíveis mecanismos de formação, são limitação da largura de banda do ganho, certo? Isso atua como um filtro e você não pode ter ganho para todas as frequências, e as frequências que ficam na largura de banda ali daquele ganho tem mais, tendo energia muito alta, podem gerar os pulsos dentro daquela curva de ganho, podem gerar outros pulsos, certo? Amplificação da radiação dispersiva e feedback negativo em um laser com rotação não linear de polarização. Feedback negativo foi o que a gente observou lá atrás. Você aumenta, mesmo que você aumente a potência total, a sua transmissão ela diminui, mas você acaba tendo mais pulsos dentro da cavidade, porque essa energia que não está dentro da cavidade, ela tem que ir para algum canto, tem que gerar mais pulsos, por exemplo, certo? Dependendo da relação que você tem entre essas três coisas aqui, você pode ter regimes dinâmicos diferentes, tá? Mas é muito difícil você isolar esses efeitos aqui num regime dinâmico. É difícil de isolar. Eles sempre vêm emaranhados um ao outro e fica difícil de você isolar o mecanismo físico. O que você pode saber bem, observa bem, é o regime dinâmico, tá? Então, voltando agora, par de sólitons ligados. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Ui, já vai 16h54. Estou terminando. No par de sólitons ligados, aí imagine esses dois sólitons aqui, eu vou observar duas coisas: a fase relativa entre eles e a separação temporal. Se é uma molécula solitônica, os parâmetros dessa molécula passam a ser fase relativa e separação temporal. Como é que eu posso tirar isso? Eu primeiro observo esses dois sólitons como os campos E1 e E2 aqui, certo? No domínio temporal. Vejo no domínio espectral como E1 ômega mais E2 ômega. Tem uma diferença de fase aqui relativa, que é o E de I φ, delta φ, e a diferença temporal E de I ômega t, ômega tal. Quando eu faço o quadrado desse termo aqui, do domínio espectral dos campos, o quadrado dos campos, eu tenho intensidade, que é o que eu vou medir no espectro óptico, que eu vou mostrar mais para frente. Mas aqui, ó, aqui eu mostro no espectro óptico. Quando esses dois pulsos estão muito próximos, eles interferem entre si, e aí você tem essa figura, esse padrãozinho de interferência aqui, tá certo? Isso é um espectro óptico de dois pulsos, de um par de pulsos ligados, que estão muito próximos. E aí você, com essa intensidade aqui, você consegue fazer um ajuste e você consegue tirar
a separação temporal e a fase relativa entre esses sólitons, tá ok? Então, como é que você faz como é que você caracteriza esses estados ligados? Uma coisa que é muito importante é fazer um experimento de autocorrelação, autocorrelação interferométrica. Basicamente, a autocorrelação interferométrica, você tem um interferômetro de Michelson, como é mostrado aqui, só que é com laser pulsado. Você tem que ter um certo grau de superposição entre esses pulsos, certo? E você faz uma varredura, como eles estão superpostos, você faz uma varredura muito próxima e faz um dobramento de frequência aqui. E é isso que você detecta. Quando você detecta, o seu sinal no osciloscópio te dá um traço que é parecido com esse aqui, amplitude versus o atraso. E a largura, a meia altura desse sinal te dá, você pode estimar a sua largura temporal, tá certo? Tá aqui a equação da autocorrelação, os dois campos. É basicamente um pulso interferindo com ele mesmo. Você faz a divisão dele no interferômetro de Michelson aqui. E isso te dá a largura temporal do pulso. Isso é uma caracterização importante, é muito simples de fazer, e dá muita informação sobre o número, quantos pulsos você tem no seu experimento, se tem chirp, se não tem, coisas do gênero. Então, para a situação que a gente quer aqui, quando a gente tem um pulso, o traço é parecido com esse da esquerda, é igual a esse aqui da esquerda, e quando a gente tem dois pulsos, ele é igual a esse aqui da direita, tá certo? Dois pulsos você tem mais dois picos acrescentados aqui, tá? E a distância entre esse pico e esse pico aqui te dá a distância temporal entre os pulsos. Então, vamos lá agora. O experimento, está aqui o laser, certo? Está aqui a aquisição de dados. A gente mediu o que é importante medir nesse experimento é a autocorrelação e o espectro óptico. São as duas medidas mais importantes, certo? E não precisa ter medidas dentro e fora. Não precisa, tá? A gente precisa da autocorrelação e do espectro óptico. Claro que varrendo para várias correntes de bombeio. Então, aqui a gente tem a evolução da autocorrelação. Aqui, ó, o P-pump aqui dá várias correntes de bombeio. A gente vai de 320 miliwatts. Aqui, eu falo de corrente de bombeio, mas aqui já está em potência, tá certo? Essa corrente de bombeio equivale a uma potência óptica e vai de 320 miliwatts até 360 ou 460 miliwatts. E aqui eu observo cada traço de autocorrelação. Eu tenho vários traços aqui. E daqui vocês observam que tem a partir de um certo ponto, você tem uma mudança aqui, eles passam a se aproximar. E é uma aproximação de forma quantizada, tá certo? Ele se mantém assim por um bom tempo, ó. Tá aqui com esse tanto aqui de potências de bombeio, aí de repente ele transiciona aqui e passa a ficar mais próximo. O par de molécula passa a ficar mais próximo um do outro. Aí você continua varrendo aqui, vai aumentando a potência de bombeio, vai de novo, transiciona de novo, continua mais próximo, até aqui que eu não consigo aumentar mais nada, porque não dá. Meu laser não vai até acima desse valor, certo? Então, esse mapeamento, a gente não tinha visto ainda na literatura. O efeito, essa quantização essa transição da largura temporal, da separação temporal entre os pulsos, já era conhecida na literatura, mas as pessoas pegavam assim um traço aqui, outro traço ali, e não faziam um mapeamento para checar se você não tinha nada aqui no meio, tá? Isso a gente fez aqui. E isso aqui são os espectros, a evolução da autocorrelação. A gente fez agora
a gente pode obter o mesmo dado olhando para evolução do espectro óptico. Como você tem dois pulsos muito próximos, eles interferem entre si, e aqui você vê a quebra, a transição aqui ela é mais discreta, não dá para você ver tão nitidamente, mas ainda dá para ver, certo? E aqui a gente mostra traços nas três situações, aqui, aqui e aqui. E aqui a curva em vermelho, como ajuste nessa parte experimental, é esse ajustezinho aqui, teórico que a gente fez lá atrás. Os campos que a gente usou, o pulso que a gente usou foi o secante hiperbólica, tá? Então a gente substitui e obtém um fitting aqui com fica bem razoável, fica bem interessante o fit aqui, e a gente tira os parâmetros, todos os parâmetros livres, para a gente obter a fase relativa entre esses dois pulsos, esse par de sólitons, e a separação temporal. Então, a gente recupera esses dois parâmetros e apresenta isso aqui. No fim, a separação entre os pulsos, ela fica em torno de 1,1 picosegundo. Quando tem a primeira transição, vai para 1 picosegundo, e a segunda transição, 0,9 picosegundos. E a fase relativa também tem uma quantização, sofre tem uma transição discreta aqui, né? Quantização é meio forte, mas uma transição discreta entre elas aqui. Bom, para poder... o que foi bem observado aqui, tá ok? Você tem essa transição. Então, tá aqui os valores dos taus, e aqui o valor da fase relativa média, 0,4. O que fica aqui é quase π sobre 2, em torno de π sobre 2, e aqui π sobre 4, mais ou menos. Tá? A gente também põe no diagrama num espaço de fase para visualizar melhor, embora que o espalhamento aqui é grande, não ajuda muito, mas, enfim, é uma maneira diferente de você visualizar a mesma coisa. Tá? No mais, foram esses os resultados. Agora eu encerro. Foi bem longo, foi até 5:03. Se tiver alguém vivo ainda aí, dê sinal. Então, as conclusões estão aqui. Basicamente, a gente fez uma caracterização melhor do sistema dinâmico, certo? Caracterizamos usando curva de transmissão linear, que mostra, além da transição de regimes dinâmicos, mostra feedback positivo e negativo. Eu já falei que a curva de transmissão ela mostra a transição entre os regimes dinâmicos e as separações temporais entre os estados ligados. A separação temporal e fase relativa, elas têm um caráter discreto para esse sistema, tá bom? Então, basicamente, esses foram os 3 resultados iniciais do laboratório até agora. Tem mais um resultado, mas esse aí a gente precisa trabalhar um pouquinho mais nele. Aqui são os componentes os integrantes do laboratório. A Cecília acabou de terminar o doutorado, já saiu. Tá eu e o Lucas, e tem os I6 aqui que eu não tenho as fotos. Tem o que está fazendo mestrado agora, está entrando, certo? Está aqui o laboratório, como ele estava em 2014, julho de 2014, como ele está hoje. Eu tirei essa foto hoje, estava lá. E, no mais, os agradecimentos aos estudantes, colaboradores externos e internos, oficina mecânica, eletrônica, e as agências de fomento, CAPES, CNPq e FACEP. Eu esqueci de botar o CNPq de informação quântica aqui, tá bom? Então é isso, eu agradeço a paciência de vocês aí, e perguntas. Opa, obrigado, Márcio, realmente é um seminário bem interessante, tem muita coisa nova aqui, né, que a gente está vendo, regimes caóticos e tal. Eu, particularmente, fiquei curioso no início, quando você mencionou a polarização elíptica. Isso é devido à não linearidade do meio que você está usando?
Veja, para que aquele laser funcione, para que o laser de Terbium funcione em modos travados, ele tem que ter uma polarização elíptica. Deixa eu voltar lá para o desenho inicial da cavidade. Esse PBS, ele atua como um acoplador de saída. Em lasers que não são de fibra, o acoplador de saída é simplesmente um espelho que não fica ele não funciona baseado na polarização. O PBS, ele funciona baseado na polarização. O que o PBS faz? Ele separa. O que tiver polarização perpendicular à mesa, vai por aqui. O que tiver polarização paralela à mesa é transmitido. Ele separa. Certo? Então, agora, para que... Aí ele vem aqui é polarização linear, volta e é reintroduzido na cavidade, no meio de ganho da cavidade. No meio de ganho, você tem que ter polarização elíptica. Se você não tiver polarização elíptica, o seu laser não vai funcionar em modos travados, porque você não terá... Se você só tem uma polarização linear, efetivamente você só vai ter um índice de refração... Você não vai ter birrefringência. Você vai ter... O índice de refração vai mudar apenas na direção linear ao campo elétrico, onde está o campo elétrico daquela onda. E com a polarização elíptica, você necessariamente tem componentes do campo elétrico em direções ortogonais. Então, você tem que ter uma birrefringência ali para poder ter a polarização, a rotação não linear de polarização, aquele giro de polarização. Se você não tiver uma polarização elíptica, você não vai ter isso. Certo. Não, tranquilo. Ótimo, excelente. Eu agradeço. Eu passo a palavra às pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Márcio, eu tenho uma perguntinha. Diga aí. Na apresentação, você falou que esse sistema pode ser usado para gerar números aleatórios, né? Pode. Você pode desenvolver um pouquinho mais como seria a geração de números aleatórios nesse teu sistema? Veja, o que eu posso... eu vi um trabalho... Eu acho que é um trabalho de 2013, 2012. É uma Nature Photonics. O cara usa laser de semicondutor, diodo, CW, para gerar números aleatórios. Ele coloca pulsos. E a partir da intensidade desses pulsos, ele faz... Claro que tem coisas mais complexas envolvidas que eu não estou levando em consideração, nem entendo, mas ele basicamente pega a intensidade de cada pulso, como elas são diferentes e são aleatórias, com um certo grau de aleatoriedade, ele usa isso para gerar números aleatórios. Então, é alguma coisa usando a intensidade de cada pulso. Você tem que ter a capacidade de distinguir entre diferenças pequenas de intensidade num trem de pulsos. Eu acho que é isso, o princípio, né? Veja que tem dificuldades, assim, você tem que ter um sistema de aquisição bastante sensível e bastante rápido. Mas, a priori, eu acho que é possível fazer. E tinha um trabalho teórico chinês, acho que era de 2013, 2014, a respeito disso. Ok. Perguntas? Boa tarde, professor Pádua, professor Márcio. Boa tarde. Então, meu legal. Quero agradecer ao trabalho que o senhor apresentou. Eu tenho duas perguntas, mas primeiro eu estou com a dúvida quanto... Aí o senhor disse, né? O aumento da intensidade do bombeamento gera novos pulsos. Quando o senhor fala lá na dinâmica dos pulsos. Aí é só para esclarecer.
nesse aumento de bombeamento, a intensidade do bombeamento, vai mudando o regime na dinâmica dos pulsos? Veja, no que eu mostrei, por exemplo, o primeiro trabalho que eu mostrei aqui, o do caos determinístico, sim, você tem são 5 regimes aqui. Estável, período 2, período 4, caos e período 3. E ele vai mudando à medida que eu vou mudando a intensidade do bombeio. O que você pode perguntar é o seguinte, por que não aconteceu a mesma coisa nos outros 2 experimentos? Porque o parâmetro que eu estava variando era o mesmo. Mas só que é o seguinte, o meu controle de polarização aqui, as placas de quarto de onda, de meia onda, de quarto de onda, a configuração entre elas era diferente. E tem uma outra coisa. Então, desculpa interromper. Então, respondendo essa pergunta, então é porque esse esquema experimental é diferente do outro que o senhor tinha apresentado? Isso responde isso? O esquema é o mesmo. O esquema é o mesmo. O que muda é a configuração das placas e das grades de dispersão. Quando você muda isso, você acessa regimes dinâmicos diferentes. Certo. Mas é porque, assim, eu perguntei justamente quando o senhor foi falar da dinâmica dos pulsos. Tá. Mas aí o senhor já generalizou no caso, né, ou não? Não, tudo bem. Para cada experimento, foram 3 experimentos, foram 3 configurações de polarização e de dispersão diferentes. Certo? Eu acho que isso foi uma coisa que eu meio que falhei nessa apresentação, mas na próxima eu vou deixar isso mais claro. Né? Esses 2 parâmetros dentro da cavidade, um mexe na dispersão e o outro mexe na polarização dos pulsos. E são coisas que mexem na dinâmica, quais regimes dinâmicos você pode acessar ou não dentro da cavidade. Pronto. Isso também é uma coisa que é muito tentativa e erro. Isso é uma coisa que porque é difícil de você mapear esses parâmetros sem desalinhar a cavidade. Por exemplo, as grades fica difícil. As placas até que dá, certo? Mas mapear de forma sistemática é difícil. Tá? Então, quer dizer que a resposta é afirmativa, né, dessa pergunta, né, que eu fiz. Refaça a pergunta de novo. Não, estou querendo saber se a resposta que eu fiz para essa pergunta é afirmativa. A pergunta que você pode acessar diferentes regimes dinâmicos mexendo nos parâmetros da cavidade, sim, Mexendo para as intensidades, aumentando as intensidades do bombeamento, né? Veja, aumentar a intensidade do bombeamento é mais reprodutível, ela tem um papel importante, é um parâmetro de controle, mas se você deixar a mesma configuração de um dia para o outro, de um mês para o outro, nas grades e das placas de onda, você fazendo a mesma varredura com a intensidade de bombeamento, você vai acessar a priori, o mesmo regime dinâmico. Os mesmos regimes dinâmicos. Se você mudar esses parâmetros, aí você faz a varredura com a intensidade de bombeamento, você acessa outros regimes dinâmicos. É isso que eu quero dizer. Ok. Pronto, e a outra pergunta é o seguinte, eu nunca tinha visto deixa eu olhar o nome o esquema experimental da autocorrelação interferométrica. No caso, isso mostrou aqui esse esquema experimental. Esse esquema experimental, no caso, seria um upgrade, entre aspas, do experimento de Maxwell-Morley? É uma variante. Veja, sempre quando a gente tem
coisas em ótica. Volta e meia a gente está fazendo um interferômetro. Volta e meia você esbarra no interferômetro de Michelson, que é esse aqui. Só que você tem, em vez de ter um laser CW, no caso, você tem um laser pulsado. E você também observa franjas nele, observa tudo, mas eu quero saber a largura temporal. Para observar a largura temporal, eu faço uma varredura, eu faço um batimento do pulso com ele mesmo e faço uma varredura dentro da largura temporal dele. E com isso eu consigo determinar a largura temporal, estimar a largura temporal dele. Mas é uma variante do interferômetro de Michelson, sim. Certo. Muito quero agradecer ao senhor, agradecer ao professor Anderson, ao professor Pádua, por estar aqui e abrir esse espaço para me fazer essas perguntas. Muito obrigado, professor Márcio. Por nada. Por nada. Por nada. Mais perguntas? Bom, não tendo mais perguntas, vamos agradecer ao professor Márcio pela disponibilidade de apresentar o seminário. Muito obrigado, Márcio. Agradecemos aqui pelo departamento, e muito bom, vamos em frente. Obrigado, Antônio, obrigado, Ferraz, e obrigado a vocês por pelo seu tempo. É isso aí. Tá bom, até mais. Até mais. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau.